A paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Andrei Santos e estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista que traz por tema o final de todas as coisas. A lição é a lição de número 8, que tem o título A Grande Tribulação. Amém. Peço a você que feche os seus olhos comigo e faça uma oração para que nós possamos iniciar a nossa lição e que o Deus Espírito Santo seja o nosso professor. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença para juntos glorificar o Teu nome através deste estudo. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar de misericórdia como em tantas vezes, nos acobertar, ó Deus, com Teu precioso sangue e nos encher de sabedoria, para que possamos, ó Deus, estar ministrando esta aula aqui, falando sobre a grande tribulação e que o Deus Espírito Santo seja o nosso professor. Tome o seu lugar devido aqui, ó Pai, aos nossos irmãos que estarão assistindo, que o Senhor também venha estar ao lado de cada um deles, ó Deus, nos ajudando a ter uma boa compreensão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição, a grande tribulação, ela tem o texto áureo dizendo assim, em Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verdade prática diz: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Ou seja, a Bíblia fala de um tempo tenebroso, um tempo jamais vivido na terra. E esse tempo, ele começará justamente com a partida da igreja e a assinatura do grande governante, do qual nós chamamos de anticristo. Então, quando este se manifestar, nós assim acreditamos pelos respaldos bíblicos que a grande tribulação dará o seu início. E eu quero pedir a você que tem a sua revista, e você que não tem, que quer acompanhar a leitura conosco, está em Mateus capítulo 24, do versículo 21 ao 22. E também uma leitura em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Mateus 24 diz assim, no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Dias de angústia, né? Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nós já temos uma palavra aqui muito importante para a gente em Apocalipse, dizendo que na grande tribulação, respondendo uma pergunta que eu sei que vai ser gerada no decorrer dessa lição, muitos perguntam, vai haver salvação na grande tribulação? É quase impossível que isso aconteça, mas a Bíblia diz que haverá salvação. E só que a Bíblia fala uma coisa aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 13, que eu achei muito
bacana de repetir para vocês, que é: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isto serve para nós hoje que estamos aguardando o arrebatamento de Jesus e que não passaremos por esta grande tribulação, que é um período de ira, né, em que o Senhor despejará o cálice da ira do justo sobre os habitantes da terra. A Bíblia fala que branquearam, lavaram, ou seja, é um estado de quem lavou no passado e ainda continua, né, até o momento presente, lavando as suas vestes. Então, a questão de purificação, a questão de santidade é um estado progressivo. A gente não pode parar, a gente tem que continuar todos os dias buscando a santificação e lavando as nossas vestes até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Vamos entrar aqui então no nossa introdução. Esta lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o período da história da humanidade. Dos 22 capítulos de Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento chamado a grande tribulação. E o que seria isto, a grande tribulação, então, né? Já é o nosso primeiro tópico aqui da nossa revista, dizendo a grande tribulação. E o que é esta grande tribulação? A gente não conseguiria entender bem ou fazer uma boa explicação sem que a gente passasse primeiro pelas 70 semanas de Daniel, para que você que está em casa nos acompanhando nesse estudo pudesse ter uma boa compreensão do que isso significa. Então peço a você que abra a tua Bíblia comigo em Daniel, livro de Daniel, o capítulo 9, do versículo 21 até o versículo 27. Sei que o nosso tempo é curto, mas vamos tentar aqui. Diz o seguinte no versículo 21: enquanto eu falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta, e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e a culpa, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e o ungido, o lugar santíssimo, consagrando o templo. Assim sabe e entende isto, desde quando partiu o decreto real para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o ungido, o líder escolhido de Deus, que ele venha, transcorrerá um tempo de 7 semanas. E 72 semanas, então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorrida a semana e 62, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em umas das principais alas do templo será colocado um sacrilégio terrível.
a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Foi uma leitura longa, mas ela foi super importante para que você pudesse entender. A Bíblia diz que Daniel, lá no período do cativeiro babilônico, entendendo que o período do cativeiro pregado pelo profeta Jeremias, que o antecedeu, dizia que o povo ficaria 70 semanas refém, cativos, né? E quando ele percebe, então, que esse período estava se findando, que faltava 2, 3 anos para que a profecia se cumprisse, Daniel, então, ele vai e começa a fazer um jejum em oração, começa a pedir a Deus que perdoasse o pecado do povo, que restaurasse o tempo dele, o templo em que eles adoravam, porque haviam sido destruídos, tanto a cidade como o templo, e ele orava a Deus para que aquele cativeiro não se estendesse mais sobre o povo dele e que o povo não continuasse refém. Foi aí que a Bíblia diz que o anjo Gabriel vem voando de forma rápida, velozmente, encontra aquele homem e fala para ele, entrega esta revelação das 70 semanas. Ele achava que tudo se resolveria naquele período, Daniel. Porém, Gabriel, ele diz para ele o seguinte: olha, 70 semanas estão determinadas entre você e o seu povo. Ou seja, essa passagem que nós lemos aqui, ela fala exclusivamente para Israel. Por isso nós temos Israel como o relógio de Deus. Por isso a igreja olha para Israel como sendo o relógio de Deus e nós ficamos observando todos os acontecimentos, né, que acontecem naquelas bandas, né? E a Bíblia diz que aqui, que ele diz, a tua oração foi ouvida, Daniel, desde o primeiro dia em que você se propôs a orar. E ele diz, isto que você me pediu, Daniel pede 3 coisas, e o anjo fala para ele, 6 coisas agora, daquilo que nós lemos aqui, estão determinadas para acontecer. O seu povo vai ter o pecado perdoado, a terra vai ser sarada, o templo vai ser restaurado, a cidade vai ser reconstruída, tantas outras coisas. E o anjo fala assim, olha, 70 semanas para isso acontecer, e um gatilho para que essas coisas comecem a acontecer, e você entenda quando isto vai acontecer. Ele diz, a primeira semana, ou seja, as primeiras 7 semanas foram divididas em 3 períodos, 7 semanas, depois ele fala 62 semanas, e nós vivemos hoje o período da graça, que você vai entender daqui a pouco na nossa lição. 7 semanas foram descritas, semanas de anos, ou seja, 49 anos foram determinados para que esse primeiro tempo se passasse e Daniel entendesse que o gatilho das 70 semanas foram disparados. A Bíblia fala que nas primeiras semanas eles voltariam para a terra deles e o templo seria reconstruído. Depois ele diz que nas 62 semanas que faltavam, né, para as 70 semanas, ele diz que para estas semanas o ungido viria e ele seria morto. E este é o gatilho para entender a contagem. Ele diz, o ungido vai ser morto, a cidade vai ser pisada por gentios e o governante que virá, né, destruirá o templo, fará um sacrilégio. E nós entendemos que isto aqui, esse período, ele acontece justamente as 69 semanas se cumprem justamente com a morte de Cristo. Alguns falam que ela se cumpre logo no começo do ministério de Jesus, quando ele inicia no batismo, outros dizem na entrada em Jerusalém, mas o importante é que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. E Cristo, então, ele é para nós essa contagem aqui, concluída das 69 semanas que foram descritas para Daniel, ou seja, falta uma semaninha para que tudo isso aqui que foi falado aconteça e as coisas cheguem no seu tempo final, né? E falando de tempo final, é justamente a área da escatologia que fala sobre os últimos acontecimentos. Nós, como já vimos nas lições passadas, estamos aguardando a volta de Jesus. E nessa volta de Jesus que nós estamos aguardando, tem muita gente achando
que já estamos vivendo a grande tribulação, até por conta de tantos acontecimentos, terríveis que estão vindo sobre a terra. Mas a Bíblia fala para nós, e eu queria deixar aqui para você em Mateus, no capítulo 24, versículo 21, dizendo: porquanto haverá nessa época, falando da grande tribulação, uma grande tribulação como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Uma vez eu estava ministrando, tive a oportunidade de ministrar essa aula aqui de escatologia, e nós estávamos dizendo o seguinte, irmãos: se nós já assistimos, ou vimos, ou ouvimos relatos de coisas terríveis que aconteceram, nada disto chega perto daquilo que está por vir. E nós cremos que quando todas estas coisas acontecerem, a igreja de Jesus não vai estar mais aqui. Isto já é o segundo ponto deste capítulo aqui que nós estamos falando, Mas a grande tribulação é algo terrível. Então, se você parar para olhar aquilo que nós falamos das 70 semanas de Daniel, nós estamos vivendo hoje, a igreja do Senhor está vivendo a semana de número 69. Lembra do que eu falei? Ela parou em Jesus com a morte do ungido. Ali parou a semana 69. E por que não foi disparado o gatilho para que a última semana viesse a acontecer? A Bíblia deixa claro para a gente aqui em Daniel, no capítulo 27. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, ou seja, a última semana ela vai ser marcada pela presença do anticristo, quando ele vier. Mas tem muita gente dizendo, mas o anticristo já está aqui, irmãos. Tessalonicenses diz o seguinte, que porquanto esse ministério ele já opera, mas ainda existe alguém que o detém, e nós entendemos que esse alguém que o detém é a igreja de Jesus que está aqui na terra, a igreja com o Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto tiver crente orando, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver presente aqui, a Bíblia diz que ele não poderá operar na sua totalidade. Então ele está aguardando. Pode ser que nos bastidores este homem da maldade, este ser que vai entrar, esse governante, para que o gatilho da grande tribulação dispare, já esteja aí nos bastidores, mas ainda não se manifestou com totalidade. Ele ainda vai se manifestar. E quando isto acontecer, entenda uma coisa, a igreja do Senhor não vai mais estar aqui. A grande tribulação, ela está sendo contida por aquilo que nós chamamos de um intervalo de semanas. O intervalo da semana 69 para a semana 70. Isto porque o ungido de Deus veio. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, morreu na cruz, e a Bíblia fala que agora ele trouxe para nós o estado da graça, ou seja, o período em que nós, por meio da aceitação de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, estamos vivendo um período em que a graça está sendo disseminada, A graça está sendo espalhada. A gente até diz que morar no céu hoje é de graça. É você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A semana de número 70 não poderia avançar, até porque se ela avançasse, ela iria banalizar todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso nós entendemos que a igreja está vivendo esse intervalo. É o período em que a graça está sendo expressa. A graça está chegando às famílias, às casas, chegando às cidades, bairros e alcançando as pessoas que querem esta salvação. Então, isto nós chamamos de o tempo da graça e a grande tribulação, um período tenebroso, um período como jamais for visto ou assistido antes na história. Adolf Hitler, se é essa palavra certa, vira fichinha diante daquilo que vai acontecer. Saddam Hussein vira fichinha diante do que vai acontecer. Todas as matanças, todas as mortes, todas as pestilências que nós já assistimos e que estamos assistindo hoje, como esse coronavírus,
é apenas um ensaio daquilo que haverá de acontecer de verdade na grande tribulação. Que fique para você bem claro essa leitura de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porquanto haverá naquela época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Ou seja, até hoje, o que aconteceu não vai se comparar àquilo que nós chamamos de a grande tribulação. E tem uma parte aqui que eu vou guardar para a segunda e nós vamos avançar por causa do tempo, dizendo assim: a igreja passará pela grande tribulação. Eu já dei uma prévia para você daquilo que eu acredito. Eu sou pré-tribulacionista e eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas você está dizendo, tem muitos comentários aí, tem muitos aliancistas, né, que acreditam que a igreja vai passar, e tantas outras correntes teológicas dizendo que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Eu só lamento para todas essas pessoas que querem ficar e acreditam nesse ponto de vista. Eu continuo acreditando naquilo que a palavra de Deus diz para a gente, que nós não passaremos. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Segura sua Bíblia aí, porque nós vamos passar por algumas passagens aqui bem interessantes que não vou tentar te convencer, mas vou expor a nossa visão, Igreja Olaria de Deus, pré-tribulacionista, dizendo o seguinte: enquanto guardastes do céu, enquanto aguardais do céu seu Filho, isso é para a igreja, para nós, enquanto nós estamos aguardando, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, aí fala assim: Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. É nessa palavra que nós estamos crendo. Ah, você não acreditou ainda, então nós vamos avançar um pouco mais. Tem Isaías, no capítulo de número 20, deixa eu abrir aqui, passar a minha 26, o verso de número 20, diz assim: eia, povo meu, se você é povo de Deus, vai pegando aí, eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Em outras palavras, arrebatamento. Nós seremos arrebatados. Paulo diz, é num abrir, num fechar de olhos, nós nos encontraremos com ele nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Eu creio no arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 3. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 10, diz assim: porque destes atenção à minha exortação, em outras linguagens, à minha palavra, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Então, são palavras do nosso mestre para nós da igreja. Então, há muitos respaldos na Bíblia. Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, quero ler com você também, Gênesis capítulo 7, porque disseram como foi nos dias de Noé. Aí falaram assim para mim, mas se Noé passou pelo dilúvio, ô irmão, dá uma lida comigo. Gênesis capítulo 7, o versículo 1 diz assim: então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Olha Deus falando, entra na arca, tu vai escapar desse dilúvio. Versículo 4, porque daqui a 7 dias farei chover
sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Ou seja, olha a ira de Deus sendo derramada. E a Bíblia diz que com antecedência Deus arrancou ele. Ele não viu nem a chuva cair, irmãos. Tem gente dizendo, não, ele passou pelo dilúvio. Não, a Bíblia fala aqui, 7 dias. Está dizendo no versículo 9 desse capítulo também. Vieram Noé e entraram na arca exatamente como havia orientado. Passados 7 dias, desabaram as águas do dilúvio sobre a terra. Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo que Noé, ele não viu a chuva cair, assim como nós, igreja, não veremos esta grande tribulação. Também em Gênesis 19, e o tempo está passando e a gente vai dar certo, diz assim, versículo 17, outra comparação que eles dizem é que Ló também viu fogo cair do céu. Então nós vamos passar pela grande tribulação. Só que a Bíblia diz assim, assim que os tiraram da cidade, um anjo recomendou a Ló, livra-te, salva a tua vida, depressa. Não olhes para trás, nem pare em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou, não, meu senhor, eu te rogo, eis que o teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostrastes uma grande misericórdia a meu respeito. Salva-me a vida, mas não conseguirei chegar até esta montanha, sem que eu seja atingido primeiro por esta grande e terrível destruição e que venha a morrer também. Aí a Bíblia segue dizendo no versículo 22, depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Olha só o que a Bíblia está dizendo para Ló, e é o que eu entendo que a Bíblia está dizendo lá em 2 Tessalonicenses, que nós fizemos a leitura. A Bíblia está dizendo o seguinte, apressa-te, sai daí. Sabe por quê? Eu nada posso fazer enquanto você estiver aí. Lembra do que nós lemos lá em Tessalonicenses dizendo? Ainda há alguém que o detém, ele não pode, ele não tem poder de atuar na sua totalidade, porque nós ainda estamos aqui. Ou seja, a igreja de Jesus, ela não passa por esse período chamado de grande tribulação. Quando a grande tribulação acontecer, onde Andrei, o evangelista Andrei, juntamente com vocês, irmãos, vai estar? Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, ceando com o nosso mestre. Foi o que ele disse aos seus discípulos, eu não participarei, eu não cearei novamente, até que nós nos encontremos e venhamos a cear, né? Todos juntos naquele grande dia. Ou seja, Jesus está nos aguardando. E quando tudo isto acontecer, Isaías está dizendo o seguinte, povo meu, entra para os teus aposentos e fica aqui por um tempo. Esse tempo é justamente as bodas do Cordeiro. Enquanto as bodas do Cordeiro estiver acontecendo, infelizmente, essa terra estará com seus dias contado, vivendo seus piores momentos da história. Nós vamos ver aqui a manifestação da Trindade no segundo tópico aqui, satânica na grande tribulação, a manifestação do anticristo. Lembra do que eu falei? O gatilho para a grande tribulação não é só a subida da igreja, é quando o anticristo assinar o acordo, um tratado de paz que enganará a Israel. Ou seja, voltemos para as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E uma das principais alas do templo será colocado um sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Ou seja, a Bíblia está dizendo para a gente, a lição ela vem mencionando a manifestação do anticristo. Vai haver uma trindade satânica formada por Satanás, o anticristo e a besta. E se a gente for
começar a tentar explicar isso para vocês, vocês vão entender que esse anticristo pode ser, tudo indica que será um poder político. E quando você para olhar o que Daniel está escrevendo aqui no livro dele, e também quando você vai no Apocalipse, eu acho que é capítulo 12, que fala sobre esse período que a igreja vai fugir, a mulher vai fugir para o deserto, né? A Bíblia diz que ele vai pisar aquele período por meio período de tempo, ou seja, metade de uma semana, 3 anos e meio. Eu disse uma vez numa aula de escatologia que é praticamente o governo de um presidente. Ou seja, esse homem pode ser um grande político que vai entrar tentando trazer paz. Olha os ensaios que nós estamos assistindo nesses últimos dias da igreja aqui na Terra. Nós temos visto pestilências, doenças, fome, praga, morte, guerra, tantas coisas assolando, tanta corrupção assolando a nação. E a gente entende que Apocalipse, abra lá comigo no capítulo 6, e vai ficar um pouco mais explicado para você. Compreensível, né? Apocalipse capítulo 6, ele fala justamente sobre esse período. Diz assim, ó: e observei, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes clamar com voz de trovão: vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe ortogado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Muitos aqui se confundem com essa leitura, achando que após a subida da igreja, ou muitos acham que a igreja vai subir no meio por conta dessas más interpretações, porque pensam que esse cavaleiro aqui, ele simboliza Jesus. Esse cavaleiro não simboliza Jesus. Esse cavaleiro simboliza o anticristo, que vem trazendo na sua mão, ele vem cavalgando um cavalo branco, ou seja, vestido de engano. E ele vem com pompa, né? Dizendo assim, empunhando na sua mão um arco. Ou seja, se for um arco e flecha. Talvez vem passando para as pessoas que aqui ficarem nesse período da grande tribulação a sensação do controle, ou seja, ele vem trazendo na sua mão uma pegada dizendo assim: eu tenho controle, a segurança para o mundo está comigo. Ou seja, o poder da guerra está comigo. Vai ser um governante poderoso, alguém poderoso nas batalhas. E a Bíblia fala assim, que ele vem altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Mas eu queria que você já comparasse comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 19, falando sobre um outro cavaleiro que vem montado também num cavalo branco, e você vai chegar à conclusão de quem é este que aparece no capítulo 6. Irmãos, eu não sei se você já entendeu, mas até o capítulo 4 a igreja está presente aqui na terra. Do capítulo 5 a igreja é arrebatada. A igreja vai para o céu, vai para bodas do Cordeiro. E o capítulo 5 ela vai falando um pouco do céu, do que está acontecendo naquele período em que nós estamos sendo, nós, na igreja do Senhor, estamos passando pelo tribunal de Cristo, sendo galardoado por tudo aquilo que nós fizemos aqui, sentando à mesa com o Cordeiro. A Bíblia diz que aqui na terra está sendo disparado o gatilho para a última semana, que começa justamente nesse capítulo 6 aqui, dizendo que esse cavaleiro vem. E aí fala assim, é ortogado, é lhe dado um poder, né? Uma coroa que simboliza poder. Irmão, aqui está o primeiro erro gravíssimo de quem interpreta achando que esse é o Cristo. Porque a Jesus não precisa ser dado nada a ele. A Bíblia diz que todo poder já é dele, né? Ele é o poder. Até porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos em uma pessoa só. Então, ele não precisa receber poder, ele é o poder. Então, a este aqui não, é dado talvez aquele poder para enganar. Olha a comparação com Apocalipse capítulo 19, versículo 11, dizendo: então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel. Esse tem nome. Eita glória, esse aqui tem nome. E fiel e verdadeiro. Oh, irmão, aqui não está dizendo no capítulo 6 que ele é verdadeiro.
Ou seja, esse anticristo que vem, que aparece dizendo que tem o poder na mão, que tem o controle de tudo na mão, é esse que vai firmar o pacto com Israel e uma promessa de paz que na verdade é uma promessa de engano. E a Bíblia segue dizendo aqui: ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Ele não tem, tem muitas coroas. Os seus olhos como chama de fogo. Então, é sobre isso que nós estamos falando. O cavaleiro que aparece em Apocalipse capítulo 6, ele vem para disparar a última semana da grande tribulação. E aqui na lição vem dizendo assim, no ponto 2 desse segundo tópico da manifestação da trindade satânica, um governo único vai tentar ser estabelecido. Há um tempo nós estávamos falando de que a ONU veio a público dizer o seguinte, que se levante um homem da parte de Deus ou do diabo. Isso eles falaram em público, dizendo assim, que governe, né? Porque o mundo precisa de um único governante, que coloque o mundo no trilho, que coloque a população no trilho novamente. Ou seja, a ONU já está esperando esse levante. O Papa, há pouco tempo, ele disse que precisávamos de um único governo. Aquele homem que é um dos mais ricos do mundo, né? Não sei se é um dos donos da Microsoft, isso mesmo, até errei o nome. Ele vem falando também que o mundo precisa de um único governante. Ou seja, irmãos, a Terra já vem vivendo esses pequenos ensaios de que eles precisam de um único governante para poder reger todo este mundo. E nós vemos que isto está acontecendo em todas as esferas, não só na esfera política. Nós percebemos que também há uma movimentação muito grande para fazer com que as religiões se tornem uma só, para que todos nós falemos a mesma língua, né? O sincretismo religioso também fala desse único governo, desse poder único, e nós precisamos ficar muito ligados nisso. Avancemos aqui para o ponto 3, dizendo o falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, dominará o mundo após o arrebatamento da igreja de Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a volta final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Nesse ponto aqui, a revista fala justamente daquilo que nós lemos em Daniel capítulo 29, versículo 27, dizendo que esse governo ele vai formar uma aliança, ou seja, um pacto, que vai durar aí aproximadamente 3 anos e meio. Ou seja, um bom governante, durante um bom período, ele vai conseguir enganar muita gente, mas não se engane. Tem muita gente achando que nesta primeira etapa da grande tribulação, vai ser então um governo muito bom, porque ele vai trazer segurança. Só que logo em Apocalipse 6, alguns versículos adiante, diz que ali também já começa alguns mártires a aparecer, né? Algumas pessoas que são mortas durante este período. Ou seja, este anticristo, juntamente com o diabo e o falso profeta, um poder político, um poder satânico, Satanás, e um poder aí religioso, que tudo indica que é esse falso profeta, que virá fazendo grandes sinais e também vai convencer. Olha só como esse governo, ele vem fortalecido para poder tentar enganar as pessoas. Ele vem querendo dizer que vai cessar as injustiças, que vai acabar com essa matança, que vai botar o mundo em completa paz. Nós estamos assistindo tantos sinais, né, ensaios de tantas guerras aí, que deixam a gente tão apreensivo nos dias de hoje. A gente assistiu agora há pouco, né, uma explosão que aconteceu no Líbano e todos logo ficaram se perguntando, será que foi uma bomba que lançaram? Ou seja, o mundo já está temeroso por conta
dos sinais da Terceira Guerra Mundial que já está prestes a acontecer. Então, quando esse governante vier, nós entendemos que a Terra vai estar em um caos total. Um cenário perfeito para que ele entre e comece a implantar essas mentiras e engane a tantas pessoas. Uma das coisas que mais me entristece, falando de grande tribulação, é que serão apenas 7 anos. 7 anos passam muito rápido. E há muitos crentes, que às vezes nos perguntam assim, vai haver salvação na grande tribulação? Porque se houver salvação na grande tribulação, tem muita gente, irmãos, pensando em ficar. Tem muita gente achando que dá para poder vencer aqui, E uma vez eu ouvi, eu nunca vou me esquecer da minha saudosa pastora Arlete, que hei de encontrar no arrebatamento da igreja, quando Cristo nos levar, dizendo o seguinte, uma passagem de Jeremias, ela disse, hoje se propõe a vocês correrem contra homens, estão cansados, imaginam quando tiverem que correr, competirem contra cavalos. É uma passagem que está escrita em Jeremias, eu não vou lembrar ela agora de cabeça e não fiz a anotação dela, mas ela diz o seguinte, se hoje, no período da graça, está difícil para que as pessoas se salvem, se hoje está tudo de graça para a gente, não tem essa perseguição como a gente está vendo aí, Alguns países sim são perseguidos, mas aqui no Brasil, onde moramos, há o início de uma perseguição, mas não uma perseguição assim tão avançada, E se no período da graça que vivemos é tão difícil pessoas se salvarem, imagina só quando o Espírito Santo for arrancado dessa terra, imagina só quando a misericórdia de Deus não estiver mais dominando aqui, não estiver mais guardando e protegendo os seres humanos aqui, como vai se tornar essa terra? Imagina, irmãos, hoje nós temos a igreja aqui orando, nós temos os crentes aqui buscando. Agora você imagina quando a igreja for arrancada e o Espírito Santo não mais se fizer presente aqui nesse mundo e houver total liberdade para que Satanás, o anticristo e o falso profeta atuem por completo aqui. Coisas terríveis estão prestes a acontecer. E eu espero que a gente comece a buscar em Deus essa regeneração, conforme eu li, dizendo lá em Apocalipse, aqueles que lavaram, ou seja, lavaram no passado e ainda continuam todos os dias lavando as suas vestes para alcançar a salvação. O tópico 3, avançando aqui, diz o juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e a sua abertura, de Apocalipse capítulo 5, versículo 1, está dizendo, João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos, ninguém podia abrir. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão os registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, foi aquilo que nós dissemos, a aparição do anticristo, ou seja, a igreja de Cristo sobe, o primeiro selo é aberto e dá-se início ao período do anticristo. O segundo selo, quando for aberto, e a igreja não vai estar mais aqui, no período do anticristo, olha o que acontece. Ao abrir o segundo selo, João vê outro cavalo, sai e desta vez, e ele é de cor vermelha, Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. Os inimigos atacarão Israel, profanarão o templo novamente e os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Ou seja, tudo aquilo que a gente está vendo, e que está sendo prometido pelo cavaleiro do capítulo 6 de João, dizendo que tem o controle, talvez não tenha o controle, venha para fazer guerra. Então é isso que tem que ficar claro. Ele é um espírito de engano. Logo depois da abertura do selo, em que aparece esse cavaleiro chamado Anticristo,
um segundo selo é aberto e a Bíblia diz que as guerras começam. Ou seja, quando ouvires falar de paz, Jesus falou em Mateus 24, não acrediteis, né? Porque falando de paz é um espírito de engano, haverá guerras. O terceiro selo, como resultado da guerra, haverá uma terrível fome. Pensa, irmãos, como um dos nossos mestres aqui diziam, né? Se o tempo desse para a gente falar realmente sobre tudo isso aqui. Na abertura do terceiro selo, a Bíblia diz que a terra vai estar tão devastada de guerras, né? Bombas que serão atiradas em tantos cantos, e falando de uma guerra mundial, nenhum local do mundo vai estar livre disso. O campo vai ser devastado, ou seja, os plantios vão ficar escassos, né? Quase não vai haver plantio. E a comida vai começar a subir de preço, vai haver muita fome, vai haver muita gente morrendo com isto. E a Bíblia fala, o quarto selo, na abertura do quarto selo aparece um cavaleiro amarelo, simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência aos flagelos dos selos anteriores. Ou seja, guerras acontecendo, dispara o gatilho da fome, porque agora já no plantio já começa a acabar, as guerras já começam a devastar tudo, as pessoas começam a adoecer. Se a gente está achando que tem pestilências agora, que o coronavírus é um mal gigantesco, irmãos, não queira ficar para ver a grande tribulação. O quinto selo, João fala de ver animais e ter visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação. Ou seja, logo na abertura dos selos já vai ter gente morrendo por amor a Cristo. Sabe por quê? A igreja de Cristo subiu, foi arrebatada e esse mundo vai tomar raiva de crente de vez. Sabe por quê? Porque muita gente vai desaparecer. Pensa, mães que não terão mais os seus bebês, porque a Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais já é o reino dos céus, vão ser arrebatados. Imagina ônibus desgovernado, carros desgovernados, avião caindo do céu e tantas coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque a igreja não vai estar mais aqui. Então, este selo diz justamente respeito a isto. Eles vão tomar raiva dos crentes, vai haver uma matança, uma grande perseguição. A perseguição não começou, ela vai começar. E vai ser justamente no período da grande tribulação. Não queira ficar para ver isto, meu irmão. O sexto selo, o sétimo selo, né? O sexto e o sétimo selo, vê-se um grande temor de terra, eclipse total do sol, a lua ficará vermelha, as estrelas caem. Irmãos, isso aqui eu quero falar de uma forma literária para você, não de uma forma figurativa, dizendo, essas estrelas simbolizam, não, eu estou dizendo, vai cair estrelas dos céus, o sol não vai mais brilhar, a Bíblia está dizendo que é um caos, esse mundo vai entrar em colapso, né? E nós, mais uma vez, eu afirmo para vocês, a igreja não vai estar presente aqui para assistir todas essas coisas acontecendo. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Eu sei que você já viu, né, passando na TV, que eles estão assustados com quantos meteoros estão passando perto da Terra. Estrelas passando pertíssimos da Terra. Já até disseram que havia possibilidade de um choque, né, de uma que viria aí, eles estão analisando ela. Dá uma olhadinha nisso aí que você vai ver o que eu estou falando, que o negócio é sério, ou seja, Jesus está prestes a voltar. Porque se isso for verdade, a igreja não vai estar mais aqui. E quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na metade da grande tribulação. Ou seja, já se passaram 3 anos e meio. O caos já está tomado, a aliança de paz já foi quebrada, o anticristo já não está mais tão bonzinho como dizia, né? Ou como se julgava no começo da grande tribulação, já vai ter mostrado a sua cara de verdade, quem ele é. E aí eu estou dizendo para você, como igreja do Senhor, não queira ficar para ver isso. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam, mas isso aí que você está dizendo é dessa forma mesmo? Eu vou ser sincero para você, sincero, mas sincero mesmo. Se não for, eu não quero estar aqui para ver o resultado de como vai ser. Eu quero estar na glória com o Senhor, mas estou dizendo conforme os respaldos que a gente tem, né? Então, fica ligado. O ponto 6 aqui diz, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Os anjos
Tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicadas. Eu estava falando com meu filho uma vez, existem igrejas que hoje acreditam que as trombetas já começaram a ser tocadas. Por quê? Porque quando isso aqui começar a acontecer, eles vão dizer o seguinte, que a terça parte das matas serão queimadas, e por um estudo que fizeram agora, a terça parte das matas já foram queimadas. A terça parte dos rios, dos mares vão ser mortas, dos seres marinhos vão morrer, né? A terça parte dos seres marinhos morrerão com quedas de estrelas que vão cair no mar e essas coisas. Mas meu filho me perguntou, pai, e essas coisas já não estão acontecendo porque a gente não vê que a terça parte é muito ligada a essa questão da biologia, né? Gosta dessa área da fauna, flora, e ele dizendo, já não está acontecendo essas coisas, só que você tem que entender que isso que está acontecendo hoje pode até não ter mais a terça parte das matas, mas é resultado da ação do homem. A grande tribulação não vai ter intervenção humana, entenda isto. É o cálice da ira de Deus sendo despejada sobre a humanidade. Nesse período, não é o homem desmatando, não é a ação do homem poluindo os rios, acabando com as águas potáveis. É a ira de Deus sobre os habitantes da terra, e a Bíblia diz que serão acontecimentos que não vai dar para a gente explicar. Inexplicáveis como isso aconteceu. É o cálice da ira de Deus. A Bíblia diz que em uma dessas trombetas, um desses acontecimentos, um poço vai ser aberto, demônios vão sair, serem soltos, né? E tem uma passagem na Bíblia que diz que há alguns demônios que estão presos aguardando um dia, né? E eu acredito que eles serão liberados nesse período. E a Bíblia diz que a eles será dado o poder de matar a terça parte dos homens. Ou seja, daqueles que sobreviveram às pestilências, daqueles que sobreviveram à fome, ainda tem demônios para poder os ferirem, né? Então, irmãos, esse é um tempo terrível. A grande tribulação não vai ser um período fácil. Como o nome diz, grande tribulação. E eu quero chegar à conclusão com você, até entendendo que talvez eu tenha passado corrido em muitas áreas, é porque o nosso tempo é curto para falar de tantas coisas, mas espero que você tenha entendido. Se não entendeu, eu me coloco à disposição juntamente com a comissão de pastores e obreiros para que a gente possa estar indo, quando acabar essa pandemia, na tua igreja, talvez ministrando mais de perto com vocês esse curso de escatologia que é muito abençoado. A conclusão diz assim: o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da grande tribulação. Que jamais venhamos nos esquecer das recomendações bíblicas. Abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é um estado progressivo, todos os dias. Lembre-se dessa passagem que nós lemos aqui só para orar com você, dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, disse-lhe, tu o sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram, não a grande tribulação, mas que fique clara esta palavra, lavaram, pretérito perfeito, dizendo passado, mas também acontecendo nos dias de hoje, ou seja, é algo progressivo. Lavaram todos os dias, não esqueça de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que Jesus te abençoe e que nós sejamos arrebatados por Ele e o nome dele seja glorificado na nossa vida. Ore comigo na sua casa. Senhor Deus, te agradeço por esse momento de aula, porque até aqui tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus Espírito, por esse momento tão maravilhoso. Peço ao Senhor que o Senhor continue confirmando e conclua na vida dos meus irmãos esta aula, Deus, ministrando
ao coração deles, ó Pai, onde ficou uma dúvida, um questionamento, que o Senhor possa os ajudá-los, ó Pai, a ter uma melhor compreensão e que eles não se esqueçam, Pai, de buscar sempre a santificação, que busquemos em Ti a santificação, ó Deus, para que possamos ser arrebatados e não ficar para ver e assistir este período tão tenebroso, ó Pai, que se chama a grande tribulação. Assim eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus o abençoe. Até a próxima vez, querendo Deus.